noite, obrigado pelas palavras. Representante dos educadores e representando os professores, nossa boa noite. Senhores vereadores, boa noite. Pessoal da retaguarda, funcionários da Câmara, professores, educadores. E boa noite também a todos que nos acompanham pela TV Câmara, que eu tenho certeza, aqueles que não puderam comparecer aqui, estão nos acompanhando pela TV Câmara. Audiência pública. Na verdade, nós vereadores, ouvir aquilo que educadores e professores têm a dizer. Isso é audiência pública, ou seja, nós vamos mais ouvir do que falar. O projeto ficou polêmico. Eu senti a necessidade, e foi aprovado por todos os vereadores, o meu requerimento da audiência. Então gerou-se uma polêmica e nada mais justo de saber aquilo que está sendo discutido e que talvez não chegue até a nós. Eu quero dizer, como as palavras do presidente, Dr. Leandro, estou indo para o 3º mandato. Em todos eles, eu fiz a defesa da educação, sem distinção. Muitos se lembram de uma emenda que eu apresentei de abertura de crédito para utilizar o dinheiro do Fundeb. Lotou também, se dividiu, mas ali, naquele momento, era um projeto simples que estava passando pela Câmara Municipal, mas gerou-se uma discussão. E nessa discussão, senhor presidente, surgiu um projeto que estava engavetado, que é a promoção bienal. Muitos professores, educadores, muitos professores principalmente, buscaram nessa promoção bienal a retroatividade da data do efetivo exercício. Teve professores com 2, com 4, com 16, com 20%, com 22%, 24%. E foi um grande benefício, porque é incorporado ao salário. Mas surgiu de uma discussão que eu apresentei uma emenda no saldo residual do Fundeb, que estava aqui dentro da Câmara Municipal. A nova jornada da educação. Tive a participação fundamental nesta questão da nova jornada. A questão do piso. Os colegas mais antigos do mandato passado, lutamos para que fosse instituído o piso nacional da educação no município de Barretos. Poucas cidades instituíram o piso. Poucas. Você vai em Guaíra, a pessoa não recebe o piso, você vai em outras cidades da região, do país. E nessa discussão toda do piso, que teve uma alteração significativa para a educação infantil, porque ganhava bem menos que o piso, só que também teve um ganho real para os professores. Eu lembro da luta, eu junto com a Mara, na discussão com o prefeito, de dar um percentual a mais do que aquele da reposição. Vocês tiveram um aumento de ganho real de 8% acima daquilo que todo funcionalismo teve. O que eu quero dizer, resumidamente, é essa questão da minha luta pela educação. Várias cidades passou a ter a nova redenominação, a nova denominação de professor de educação infantil. Tá, eu ouvi, fui analisar. Eu também, como os demais, é difícil entrar numa bola dividida. Mas eu comecei a perceber a razão daquela reivindicação. Comecei a estudar a respeito da reivindicação. Aí percebi, me trouxeram também, várias cidades fizeram essa denominação. Aqui em Barretos, nós não estamos inventando a roda. Várias cidades fizeram. Posso citar São Paulo, tem o número da lei municipal de São Paulo, fazendo auxiliar de creche em professor. Isso em 2003. Até ontem a Marta esteve aqui e ela deu até uma palavrinha. Cubatão, a mesma coisa, 2009. Diadema, 2009. Osasco, 2008. Poconé, Mato Grosso, 2008. Alegre, que é no Espírito Santo, 2005.
Balneário Camboriú, Santa Catarina, Piraju, São Paulo, Iporá, Goiás. Por enquanto, o que acontece? Procurei no Supremo Tribunal Federal alguma DIN referente a todas essas leis criadas nesses municípios. Com relação a essa redenominação, no Supremo, não vi. Em 2008 teve aquela alteração no Estatuto do Magistério e está lá na carreira de docentes, classe de docentes, educador de educação infantil, educador de criança e adolescente, professor de suplência 1, professor 1 e professor 2. Pois bem, então está lá dentro do quadro magistério. Concurso edital de 2008, educador de educação infantil. 2008 não teve de criança e adolescente. A escolaridade e exigências mínimas, ensino médio completo, na modalidade magistério, ensino superior normal ou pedagogia. Professor de suplência 1, as mesmas especificações. Ensino médio completo, na modalidade magistério ou ensino superior normal, pedagogia, reconhecido pelo Ministério da Educação, ou seja, eu vi uma similitude, uma analogia entre as duas exigências. E aqui não está querendo colocar o professor, o educador, como PEB 1, como PEB 2. Estamos querendo simplesmente dar a denominação de professor. Participam de HTPC, de EPA, de uma série de atividades correlatas à carreira de professor? Participam, só se estiver enganado. E quando se fala que está na carreira de docente, a docência no Aurélio, que ou quem ministra ensinamentos, docente. A partir desse momento, comecei a analisar juridicamente também. Eu não vou falar a respeito dos pareceres do Conselho da Educação, porque a doutora Laís, que é uma educadora, vai falar a respeito, tá? Aí são pareceres aprovando as mudanças, tá? Agora, aqui chama um pouquinho a atenção. Como eu falei para todos, que eu não vi no Supremo, eu posso estar enganado. O Ministério Público de Belo Horizonte, não que a gente esteja na condição de submisso ao Ministério Público de maneira alguma, doutor Otávio. Mas lá, ele recomendou ao prefeito, se não me engano, Márcio Lacerda, que encaminhe projeto de lei à Câmara no sentido de adequar o cargo de educador à nova denominação de professor. E aqui está uma relação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 promotores pedindo. E a promotoria, as funções principais, a principal função é um órgão de Estado que atua na defesa da ordem jurídica e fiscaliza o cumprimento da lei no Brasil. Então teve essa recomendação. Eu fui tentando ter informações para quê? Para que eu possa defender. Ministro Gilmar Mendes. Tinha uma DIN, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que lá em Santa Catarina, o fiscal de tributos estaduais criou em substituição a de auditor fiscal da Receita Federal. E analisando a tal de similitude, analogia, ele diz lá, não há violação ao princípio constitucional da exigência de concurso público, quando há similitude das atribuições desempenhadas pelos ocupantes dos cargos. Um outro posicionamento da ministra Ellen Grace, ela é com relação ao MADIM de transformar o assistente jurídico em advogado-geral da União. É a mesma situação. Tendo em vista o legítimo propósito da administração pública racionalizar duas atividades que possuem o mesmo universo de atuação, não se vislumbrava qualquer afronta ao artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal. No presente caso, vejo, com maior razão, pela forte identidade de atribuições. Eu comecei a provar as atribuições do professor de suplência
e do educador, lá em slides anteriores. Afronta ao princípio do concurso público na transformação dos cargos em exame. Por fim, verifica-se que os requisitos exigidos em concurso para o provimento de ambos os cargos são compatíveis. A solução seria colocar tais cargos ou funções numa só carreira e assim propiciar as promoções dos servidores. Então, na verdade, gente, procurei pesquisar e não foi nenhuma afronta aos professores. E nós estamos aqui hoje tentando ouvir de todos. Não que eu tenha a razão pela razão. Posso estar equivocado. Mas, na verdade, o que nós pretendemos é a valorização e não uma afronta à carreira de vocês. Não tem alteração. Então, não há. O meu objetivo foi esse. E eu tenho certeza que de todos os vereadores, nós vamos achar uma saída para que a gente possa resolver essa situação. Não está sendo mudado jornada de trabalho. Não está sendo mudado remuneração. Tem analogia, que é a tal da similitude entre o professor de suplência 1 e o educador. É por isso que a gente levou toda essa discussão. Tem alguns vídeos aí. Nós estamos aí com o deputado federal Newton Lima. Ontem eu tive a oportunidade de ir até o aeroporto, porque eu comecei, poxa, vai vir a Marta Suplicy. Aí eu fiquei sabendo, até amigo do Adilson, deputado Newton Lima, que é do PT. E ele me disse que é presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Federal. Agora eu gostaria que vocês ouvissem o deputado federal Newton Lima, foi reitor em São Carlos, na universidade, hoje é um deputado federal, uma pessoa que tem um conhecimento vasto na área da educação, tanto é que ele é o presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal. Eu gostaria, vamos ouvi-lo. Essa iniciativa do nosso vereador Paulo Correia, ela tem, claro que o mérito de adequar a denominação às normas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porque todos nós, quando lutamos para a construção da Lei de Diretrizes e Bases, nós sempre quisemos que todos os ex-pajens entrassem na carreira do magistério, que já acontece em Barretos. E essa denominação me parece bastante adequada. Falo isso como educador. Se não houver nenhum empecilho de ordem legal, eu a princípio não vejo. É muito salutar que os nossos professores que cuidam das crianças da educação infantil, dos 3 meses de idade até o final dos 3 anos, os membros da pré-escola, possam ter uma denominação que, sem dúvida, é muito mais adequada no momento em que todo o país e a própria presidenta Dilma vem fazendo um esforço extraordinário para ampliar o número de creches no Brasil, porque nós sabemos que nessa faixa etária é que as crianças podem ter um maior desenvolvimento educacional posterior, se forem bem tratadas. Me parece um projeto bastante positivo e eu espero que a Câmara de Vereadores de Barretos o aprove. Agora tem um outro companheiro político do PT, que é o deputado Vicente Cândido. É Vicente Cândido, né, Adilson? Vamos... A transformação de cargos de educador, monitor de creche em professor. Creche é considerado um centro educacional, então tem que transformar. Essa transformação... Eu sou favorável, mas no mérito eu sou a favor. Então eu tive a oportunidade de estar conversando para que a gente pudesse ouvir os projetos aprovados em outra cidade. No início, até a ministra foi bastante receptiva. Eu não sei o que aconteceu depois, que ela ficou meio bravo com esse assunto, mas a gente vai ter oportunidade de ouvi-la agora nesse primeiro momento. Ela foi prefeita de São Paulo no ano de 2003, ela que aprovou a lei, sancionou a lei, que foi transformado auxiliar de creche em professor, se não me engano, desenvolvimento infantil. A gestão da senhora valorizou o pessoal da educação infantil, sim, saindo de auxiliar de creche para professor de educação infantil. O que a senhora achou dessa aprovação?
Hoje estão bem valorizados. Foi fundamental para a formação deles, porque também passou a se exigir mais deles, uma formação diferenciada. E é um investimento que a gente fez nisso, mas eu acho que faz toda a diferença. Aí, volta um pouquinho só. Aí a Débora, que é uma lutadora pela educação infantil, como demais, ela tentou falar, mas acho que ela não conseguiu muito, não. Vamos lá. Ministra, boa tarde. Eu quero te dar parabéns pela iniciativa que você há 10 anos fez lá na cidade de São Paulo como prefeita. Eu sou educadora infantil aqui em Barretos. Sim. Eu fiz esse trabalho em São Paulo, achei importante. Eu também. Ah, você achou importante. Eu te dou parabéns pela iniciativa, viu? Obrigada. Ela foi insistente. Então, gente, eu estou aqui para falar para todos que a minha intenção foi a valorização e não prejudicar professores. Porque eu pude dar, nas minhas afirmações aqui dessa tribuna, que eu sempre estive ao lado da educação. E não seria agora que eu ia dividir a educação. Muito obrigado, senhor presidente.